Olá, queridos, graça e paz, bem-vindos à nossa quarta teológica. Hoje, ainda na nossa série A Teologia do Culto, falaremos sobre uma parte do culto que é muito especial, que é a pregação da palavra. Não falaremos, na verdade, só daquele momento em que acontece a pregação da palavra, mas falaremos também do nosso posicionamento quando ouvimos a palavra e do nosso posicionamento no preparo ali, seja para ministrarmos a palavra de Deus, seja para ouvirmos a palavra de Deus. Então acompanhe comigo o estudo dessa semana. Série A Teologia do Culto, lição 8, a pregação no culto. Leitura bíblica, Neemias 8, a partir do versículo 1. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Então nós vemos nesse versículo aí um anseio do povo em ouvir a palavra de Deus. Eles pediram a Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Versículo 3. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé. Ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Versículo-chave, Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Introdução. Sem dúvida, a pregação é um grande instrumento para Deus falar com o homem. Ele usa homens imperfeitos, pecadores e com muitas falhas para transmitir sua palavra perfeita e infalível. É misteriosa a graça de Deus em usar seres humanos imperfeitos
ainda em processo de santificação. Como disse corretamente Lloyd Jones, a verdadeira pregação, no fim das contas, é Deus atuando. Não se trata de um homem meramente articulando palavras, mas Deus usando-o. Vamos observar nesta lição alguns elementos que são muito importantes para esta solene parte do culto evangélico. Parte 1. A reverência para ouvir a pregação. 1. Esdras usou o serviço do púlpito do romper da manhã até o meio-dia. Romper da manhã ali por volta das 6 da manhã, então até o meio-dia é muito tempo. E a palavra diz que o povo estava atento durante todo esse tempo. O povo tinha ouvidos atentos e entendia a mensagem. O povo permaneceu de pé por aproximadamente 6 horas. Era uma reverência diante da palavra que era lida, que era ensinada. Então, do romper da manhã até o meio-dia, aproximadamente aí 6 horas. Após o serviço, o povo levantou as mãos, inclinou o rosto em terra e adorou ao Senhor. Eu, particularmente, não tenho nada contra nós ouvirmos a palavra de Deus sentados ou de uma outra forma que não seja de pé ou ajoelhados. Porém, isso expressa uma postura que transbordou do coração daqueles israelitas para a maneira também como eles se posicionaram em seu corpo físico. Eles ficaram de pé em reverência. E também, um pouco por falta de lugares para se assentar. Hoje, nós muitas vezes nos acomodamos em bancos confortáveis nas nossas igrejas e às vezes achamos que isso é importante para que o culto aconteça e, na verdade, Deus não precisa de nada disso, nós não precisamos de nada disso. O estudo aqui é uma ferramenta, nós temos um microfone, nós temos uma câmera, nós temos um slide, nós temos um vídeo sendo composto, mas a verdade é que o culto coletivo, ele só precisa de pessoas reunidas com o propósito de adorar ao Senhor, de ouvir a palavra dele, de ser orientados por ele, de obedecer, de aplicar aquilo que ele tem orientado. Certamente, todas as partes do culto, os cânticos, as orações, os testemunhos dos feitos de Deus devem ser apresentados como sacrifício de aroma agradável ao Senhor. Porém, a mensagem é um momento sublime. Nada deve tirar a atenção do que Deus tem a dizer a mim especificamente. É interessante quando nós dizemos assim, nada deve tirar a atenção do que Deus tem a dizer a mim, porque quando nós envolvemos o coletivo, muitas vezes nós excluímos a nós mesmos. Nós jogamos a responsabilidade no todo e esquecemos da nossa própria responsabilidade. Então, muitas vezes nós achamos que todos têm que fazer e se todos não estão fazendo, por isso eu também não faço, eu sou desculpável por causa disso. Mas nós temos responsabilidade diante de Deus, individualmente também. Naquele momento em que Deus está falando com todos, Ele está falando também particularmente a cada um. E nós devemos aplicar aquilo que nos cabe, que está sendo pregado, que está sendo dito ali. Devemos sair com o nosso coração ardendo, com o peso da responsabilidade de pôr em prática o que ouvimos. Parte 2. O preparo para ouvir a pregação. Há grande valor no crente que cultiva uma vida de oração em favor deste serviço do culto. Primeiramente, o preparo envolve oração. Certamente daquele que vai pregar, mas nós estamos destacando aqui o valor de pessoas que oram em favor
do serviço da pregação. Então não é só o pregador, nós devemos orar pela pregação. A história nos revela que grande parte dos avivamentos do mundo foi fruto de crentes que desenvolveram o hábito de orar em favor da pregação da palavra de Deus. Olha aí, avivamento, oração, pregação. E a pregação respaldada, revestida ali, preparada pela oração, não só do pregador, como da igreja, para que essa palavra seja impactante, seja vinda diretamente de Deus mesmo, e aquele pregador ser de fato um instrumento nas mãos de Deus. Devemos pedir que Deus fale conosco, revelando nossos pecados, mostrando seus propósitos e, acima de tudo, buscando a possibilidade de conhecê-lo mais. Coisa que ninguém quer orar é para que Deus revele pecados. Mas nós devemos orar por isso. Nós estamos num processo de santificação. Nós fomos, sim, santificados no ato da salvação, no momento em que entregamos a nossa vida a Jesus, no momento que Ele nos recebe. Porém, nós estamos também num processo de santificação. E por causa disso, a palavra também é para os crentes. Ela não é só evangelizadora, mas ela também confronta a nós que já estamos sendo salvos, como a palavra diz, nós que estamos sendo santificados dia após dia. E nós precisamos ser confrontados em nossos pecados. Deus precisa nos revelar onde temos falhado, para que nós cada vez mais estejamos aptos a cumprir o propósito dele nas nossas vidas, a missão que ele nos deu para realizarmos. Entre outras coisas, devemos pedir a Deus: 1. Capacidade para o pregador ter uma vida de santidade. 2. Que seu espírito instrua o pregador no que deve ser dito. 3. Que tanto eu como os demais ouvintes possamos ouvir e aplicar a mensagem. Eu estava falando ali sobre nós, às vezes, nos excluirmos quando falamos do coletivo. É porque nós precisamos ser assim. Mas aqui também nós não devemos esquecer do coletivo. Também não devemos ser egoístas e pensar que é só para nós, só para a minha mensagem, e esquecermos dos outros, mas devemos interceder pelos outros também. Nem sempre a mensagem é algo que o pregador quer dizer e seus ouvintes querem ouvir, mas devemos pedir que Deus fale o que Ele quer nos dizer. Nem sempre é agradável pregar algumas coisas. Na posição de pregadores, muitas vezes aquilo que nós vamos falar confronta a nós mesmos. E muitas vezes quem vai ouvir também não espera ser confrontado, não acha bom para si. Mas a palavra de Deus é instrumento de disciplina para todos aqueles que estão sendo salvos. 4. Que nada venha a distrair os que vão ouvir a mensagem. Então, falando aí do coletivo novamente, orar para que nada venha distrair os que vão ouvir a mensagem. Na parábola do semeador, o Senhor Jesus ele fala daquela semente que caiu à beira do caminho e ali as aves do céu comem a semente e ela não é plantada. E assim Satanás também rouba a mensagem do coração de muitas pessoas, distraindo-as para que elas não escutem a palavra, para que aquilo que é importante que elas ouçam, elas simplesmente não escutem e não recebam. Grande parte do preparo da pregação está sob a responsabilidade do pregador. Ele deve ter tempo para ouvir o que Deus tem a dizer. Tem que estudar com profundidade e por um bom período as Escrituras. Deve ler muitas vezes o texto que vai pregar.
ter um profundo preparo em oração para ser somente instrumento nas mãos do Espírito Santo. Ter um único objetivo ao final da pregação: saber que foi apenas instrumento nas mãos de Deus. Se houver alguma honra, ela deve ser dedicada exclusivamente a Deus. Depois que a mensagem for pregada, devemos continuar a orar, pedindo a Deus que o coração, tanto dos ouvintes como do próprio pregador, seja como a boa terra na qual foi lançada a semente, que a pregação venha a produzir muitos e bons frutos. Então nós temos que orar antes da pregação. Se necessário, estarmos em espírito de oração durante a pregação, para que Deus fale conosco e fale com aqueles que estão juntamente conosco. E depois da pregação também continuarmos orando para que a mensagem produza frutos. Reconheço o poder que a oração tem sobre a pregação. Estou disposto a orar e até a jejuar para que o púlpito da igreja na qual congrego seja um lugar onde o próprio Deus fale com seu povo e converta o coração dos pecadores. Parte 3. A aplicação da pregação. Um bom princípio para poder pôr em prática o que ouvimos da mensagem pregada é ter um bloco de anotações para registrar seus pontos. Frequentemente, quem está atento será confrontado por Deus. Há lições que exigem ações práticas da nossa parte, como pedir perdão a alguém, visitar um doente, evangelizar um amigo. Estarmos atentos, anotarmos aquilo que nos chama a atenção, trazer para a reflexão depois da pregação ali no nosso secreto, no nosso devocional. Isso nos faz crescer, isso nos edifica. Por isso é importante, sim, que aquilo que é falado seja registrado, seja regurgitado, que nós possamos ouvir a palavra e aqueles pontos que Deus falou diretamente conosco para que nós não esqueçamos. É boa essa prática, sim, de anotarmos. A palavra de Deus deve produzir mudanças em nossa vida. As pessoas que convivem conosco têm de observar que a cada dia somos mais parecidos com Cristo. Tiago condena em sua carta quem apenas ouve e não põe em prática os ensinamentos da palavra de Deus, e diz que essa pessoa engana a si mesma. Não adianta nada ouvirmos a palavra de Deus, oferecermos a Ele um culto, o adorarmos e não buscarmos aplicar aquilo que Ele tem orientado para as nossas vidas, aquilo que Ele tem ordenado que nós façamos. Isso é enganar a si mesmo. Conclusão. Nosso incentivo ao final desta lição é pedir a Deus que 1. Fale com seu povo pela pregação. 2. Capacite os pregadores para essa sublime tarefa. 3. Capacite os ouvintes a viver seus propósitos. 4. Possamos consagrar um tempo adequado em nossos cultos para ouvi-lo. Lembre-se de que o objetivo do culto é agradar a Deus. É muito positivo quando seu povo o alegra obedecendo ao que ele fala. A Bíblia ensina que obedecer é melhor que sacrificar. É tempo de ouvirmos sim a palavra de Deus. É tempo sim de buscarmos falar, pregar aquilo que realmente Deus diz em sua palavra e tem comunicado através do seu Espírito Santo, tem esclarecido através do Espírito Santo, e não permitir que o nosso próprio coração enganoso fale no púlpito e nem que nós nos entristeçamos ou
rejeitemos as palavras que nos confrontem. É tempo de ouvirmos a palavra de Deus e é tempo de obedecermos a palavra de Deus. É tempo de nos santificarmos, é tempo não de sacrifício por falta de obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus abençoe vocês.